Olá, vocês! Mais uma vez estamos aqui para um novo Sinopses Entrevista. Desta vez, para falarmos com a Manuela Lins, autora do livro Recursos Lúdicos na Clínica Infanto-Juvenil. Fazer uma pequena correção, não é autora especificamente, sim uma das organizadoras da obra, tá? Antes de mais nada, para você que já chegou aqui nesse canal, a gente dá aquela lembrancinha, já dá o like no vídeo, porque sem likear o vídeo, o YouTube não compartilha o material. Já se inscreve no canal para que você comece a acompanhar os nossos vídeos com mais assiduidade e já bota o sininho para você receber a notificação de quando um novo vídeo entrar aqui no ar. Pessoal, vocês vieram aqui para ouvir a Manuela Lins, dar excelentes dicas sobre o uso de recursos lúdicos na clínica, tá? Então, eu já vou logo passar o currículo dela, para ela já dar o oi para vocês, e a gente já engata a entrevista para não perder muito tempo, tá bom? Manuela Ramos Caldas Lins, psicóloga, professora do curso de Psicologia do Centro Universitário de Brasília, membro do Núcleo de Estudos em Saúde Mental, Educação e Psicometria, vinculado ao programa de pós-graduação em Neurociência Cognitiva e Comportamento da Universidade Federal da Paraíba, a UFPB. Membro do Grupo Avaliação Psicológica, Pessoas e Contextos, APELAB, vinculado ao programa de pós-graduação em Psicologia Clínica da Pontifícia Universidade Católica, também conhecida como a PUC-RJ, doutora em Psicologia pela Universidade de Brasília, UNB. Olá, Manuela Lins, mais uma vez aqui conosco, dê o seu oi aqui para o nosso público e a gente já segue engatando perguntas para falarmos sobre esse fantástico livro de recursos lúdicos na clínica infanto-juvenil. Oi, Ricardo. Oi, pessoal. Ricardo, agradeço o convite novamente para estar aqui com você, falando sobre um dos meus livros, né, uma das minhas obras. Estou muito feliz por poder compartilhar finalmente, né, um pouquinho desse livro aí com você, com o pessoal que está assistindo a gente. Espero que vocês gostem do nosso momento aqui, que de fato seja um momento rico para a gente poder pensar na importância desses recursos para a nossa prática, para o nosso fazer, enquanto psicólogos, né? Lembrando, né, que alguns anos atrás, psicólogo não tinha recurso nenhum para trabalhar em clínica, tinha os que ele inventava, né, Manuela? Mas antes da primeira pergunta, só aquele lembrete básico, nos siga no Telegram. No Telegram você vai receber só 2 tipos de comunicação: o lançamento de um novo livro ou o aviso de que estamos entrando no ar com um vídeo aqui no YouTube ou um vídeo ao vivo no Instagram, tá bom? E já para deixar o pessoal animado, tá ali, ó, o QR Code, compre o livro, fica aí já o cupom Entrevista 50, ó que número, hein? Entrevista 50, hein? 15% off para você usar em todo o site, inclusive na compra desse livro, enquanto você estiver assistindo este vídeo no YouTube. Estamos em 2023, pode ser que você vá nos assistir em 2038, não tem problema. Se o site da Sinopses estiver no ar e esse vídeo estiver no YouTube, esse 15% off vale para vocês, tá bom? Mas, Manuela Lins, qual a importância de recursos lúdicos na clínica infanto-juvenil? Ricardo, é uma pergunta assim que os alunos sempre fazem, né? Por que que a gente usa recurso? Por que que a gente não usa só teste? Por que que a gente precisa de fato de recurso lúdico? E eu falo para eles o seguinte, que o recurso é o nosso jeito, é a nossa forma de nos conectar com os nossos pacientes infantis e os adolescentes também, mas especialmente as crianças. Então, eles têm um jeito de se comunicar diferente, de se expressar diferente. Eles não vão chegar assim no consultório e dizer: oi, tia, tudo bem? Eu gostaria de conversar sobre os meus problemas. Eles têm muita dificuldade, né, para fazer isso, para sentar e se expressar verbalmente dessa forma. Então, a gente vai precisar de estratégias, de recursos, de formas que nos possibilitem acessar essas crianças e esses adolescentes. E os recursos lúdicos, eles vão nos ajudar nesse sentido. Ou seja, como que eu vou entender mais sobre aquela dinâmica daquela criança, daquela família, sobre as características que ele apresenta, sobre as emoções, sobre os pensamentos, ou seja,
Como que eu vou compreender aquele universo infantil? Como que eu vou começar a compreender quem que é aquela criança que chegou até mim ou aquele adolescente? Então, os recursos lúdicos vão ser um meio, né, que me possibilita acessar aquela criança, acessar aquele adolescente. Então, eles são fundamentais, né, no nosso atendimento infanto-juvenil, por possibilitarem, por permitirem, né, que a gente, de fato, tenha uma proximidade, uma conexão com aquele paciente. Então, lógico que vai chegar aquele paciente que vai sentar e vai dizer, tia, hoje eu quero conversar, né, eu não quero brincar. Mas, em geral, essa mediação aí dos recursos lúdicos nos ajuda, né, a fomentar essa verbalização do nosso paciente, especialmente os menores. Quando eles vão chegando assim nos 12 anos, né, 13, 11, 12 ali, já começa assim, a ter alguma resistência para alguns materiais. Então a gente tem que escolher bem, né, o que é que a gente vai utilizar. Mas os menorzinhos, a gente precisa de recurso lúdico, seja ele qual for, no nosso atendimento. Excelente, excelente. Manuela, que cuidado o profissional, né, o psicólogo infantil precisa ter para não transformar a terapia numa recreação, já que você, né, vai colocar ali os recursos, tá? Você acabou de comentar que tem horas que o pequeno chega lá e fala, hoje eu não quero brincar, eu quero falar, né? Mas com certeza deve ter os pequenininhos que falam, vou na tia para jogar joguinho, né? Como é que faz para administrar isso? É uma informação que é importante. A gente tem que ter um objetivo. O que é que difere, né, o nosso trabalho da tia lá da brinquedoteca que os meninos vão? A gente ter um objetivo. Né? O que é que a gente quer com aquele recurso? Por que que a gente está usando aquele recurso? De que forma que a gente vai utilizar aquele recurso? Então, a gente pode usar os recursos mais variados. Então, a gente pode usar filme, a gente pode usar jogo, a gente pode usar livro, mas a gente tem que ter um objetivo. Então, a criança vai chegar para a gente e ela não necessariamente, Ricardo, ela vai saber qual é o objetivo. Então, nossa, a tia escolheu esse jogo porque ela quer desenvolver as minhas habilidades sociais. Não necessariamente ele vai ter essa ciência. Lógico que ele vai saber ali, quando a gente planeja o tratamento com ele, né? Ele vai saber que em algum momento a gente vai desenvolver aquelas habilidades. Ok. Mas ele pode não ter essa ciência na hora da escolha do jogo, né? Porque, inclusive, eu vou escolher ferramentas diferentes, sejam elas terapêuticas, né? Ou não, sejam esses jogos comerciais que a gente pode encontrar nas lojas de brinquedos, eu vou usar materiais diversificados para trabalhar aquele conteúdo. Então, a criança, ela não necessariamente vai saber aquele jogo é para trabalhar aquela habilidade, né? Então, a criança vai chegar para o pai, para a mãe e vai dizer, hoje eu fui brincar, hoje eu brinquei de casinha, hoje eu brinquei de carrinho, hoje eu joguei tal jogo. Então, a criança não tem essa ciência. Quem é que vai ter que ter esse domínio técnico e esse domínio teórico? Nós, que somos os psicólogos. Então, a gente que está atendendo tem que saber qual é o nosso objetivo. O que é que a gente quer com aquele recurso, onde que a gente vai chegar? De que forma que a gente vai alcançar esse nosso objetivo, né? Isso que a gente pretende. E uma coisa importante é a gente explicar para os pais também. Então, a gente colocar para os pais, lá naquele primeiro encontro que a gente tem com os pais, como que funciona a psicoterapia com crianças? A gente vai utilizar brinquedos, a gente vai utilizar jogos, a gente vai, né, assistir filmes, mas isso tem um objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Então, a gente pode explicar, né? Eu faço sessão, inclusive, de filme com as crianças. E aí os pais, as primeiras vezes, perguntam, mas filme? Eu vou pagar para o meu filho assistir filme? Sim. Por que a gente vai assistir o filme em sessão? Por isso, por isso, por isso. De que forma que vai funcionar o trabalho? Assim, assim. Então, quando eu explico, quando eu sei o que eu quero, né? E eu explico, se torna muito mais fácil esse processo. Então, a gente tem que ter um objetivo e trabalhar para alcançar esse objetivo. Eu acho que é isso que difere, né, a brinquedoteca da terapia. É ter uma função, sabe? É ter um objetivo, algo que a gente quer, de fato, alcançar. E vou pegar o gancho da Manuela e lembrar, você que está nos assistindo, ela mencionou agora o uso de filmes, né, na terapia. Entra depois no nosso site aí da Sinopsis, vai lá no Busca e escreva filmes, que você vai achar 2 livros nossos, né, que trazem filmes e como utilizar estas obras no tratamento. Tem um livro que é para criança, um livro de filmes para criança e um livro de filmes para adulto. Então, pegando esse gancho da Manuela aqui, já deixo a dica para você que está nos assistindo, tá bom? Antes da próxima pergunta, um outro lembrete básico, né?
Eu quero chegar a 100 mil seguidores no Instagram, e para isso eu preciso que você nos acompanhe e nos siga lá no Insta. Então, @Sinopse Editora, conteúdos diários ali, né, do que a gente faz. Via de regra, todas as nossas promoções a gente divulga por lá. Então, se você quer estar bem informado sobre Psi e aproveitar as excelentes promoções do nosso site, coloca lá @Sinopse Editora e nos siga no Instagram. Mas, Manuela, no prefácio, a sua colega Miriam Rodrigues destaca que este é um guia que todo psicólogo sempre desejou ter. Por que isso, Manuela? Qual é o grande diferencial desse livro, dessa obra? Então, Ricardo, o grande diferencial dessa obra é que, de fato, a gente pode pensar em como que o público, né, o público que está começando agora a sua formação, até aqueles que já se formaram há mais tempo, podem buscar recursos. Então, a gente não tem no mercado muitas obras que falem sobre os recursos lúdicos, né? Que destrinchem para que serve aqueles recursos. Então, na formação do estudante, é muito precário ainda esse tipo de informação. Então, eles sabem que existem os jogos, os livros, os filmes, né? Eles sabem que existe, mas não é discutido, não é debatido com eles a função daquele material. É um pouco assim, a gente vai trocando a roda do carro conforme ele vai andando. A gente vai aprendendo, né, a usar o recurso lúdico sem ter uma base, pelo menos antes do livro, né, sem ter uma base ali que nos auxilia a entender para que ele serve. Então, o livro ele tem esse diferencial. Ele vai trazer, né, para aquela pessoa que está comprando material possibilidades. Então, ele vai dizer assim, chegou uma criança para mim que está com depressão. Chegou uma criança que é ansiosa. Meu Deus, que recursos que eu posso utilizar com essa criança? Né? Então, lógico que ele pode ir ali na prateleira da loja e ficar olhando um por um. Mas a gente que não é besta nem nada fez o quê? A faca e o queijo na mão. Ele abre o livro, vai lá no capítulo e diz, olha, para trabalhar depressão ou para trabalhar ansiedade, eu posso usar esse e esse recurso. E aí ele corre lá no site da Sinopse e compra o recurso que vai, de fato, auxiliar nesse processo. Vou, mais uma vez, pegar o gancho que a Manuela deixou aqui. Ela levanta e eu vou cortar. Eu sempre faço, viu, Manuela, uma pergunta para derrubar o entrevistado e para derrubar a minha produção aqui, que as perguntas já estão todas coladas, ela já tem ali para botar ali o textinho e tal. E como você fez um comentário, eu vou pegar o gancho e vou te fazer uma pergunta extra aqui. Você mencionou, né, que o aluno está na faculdade e tal, sabe que tem tal coisa, mas não sei, sabe que tem tal coisa, não sei o quê. Você não acha, Manuela, que está na hora das faculdades reverem o conteúdo dos seus cursos, principalmente de psicologia? Por exemplo, especificamente falando sobre o que estamos comentando aqui agora. Existe uma enormidade de recursos para você trabalhar com criança, com adolescente, com adulto, e não param de surgir novos produtos nesse sentido. Você não acha que caberia, sei lá, não digo o semestre inteiro falando de recursos lúdicos, mas ter uma cadeira que abordasse, né, o uso de recursos já existentes e até para estimular, porque muitos desses recursos, para não dizer todos, foram criados por vocês profissionais. Uhum. Na clínica ali, tudo que chega para a gente produzir, olha, eu inventei aqui um negócio que eu apliquei com o meu pessoal, deu certo, tal. E daí, né, vocês dividem o conhecimento com a gente para produzir, para levar para as outras pessoas. Você não acha que está na hora, né, de ter um movimento aí para que a gente mude essas emendas da Universidade de Psicologia para atualizar esse curso de psi? Concordo com você, Ricardo. Eu acho que a gente precisa, de fato, pensar e repensar, né, a nossa prática, o nosso fazer. Isso começa pela faculdade, porque a gente ainda está discutindo, por exemplo, em algumas faculdades, algumas abordagens teóricas que fora do país já são tidas como história da psicologia. Né? Então, a gente está discutindo coisas, gastando muito tempo, né, com coisas que não são tão úteis, né, na nossa prática, no nosso dia a dia, e a gente perde a oportunidade de discutir recursos lúdicos, como eu pontuei. Meus alunos não sabem. Então, eles chegam lá, lógico, tem aqueles que nunca viram, nunca tive filho, não tenho sobrinho, eu não jogava quando era criança. Então, assim, tem um repertório mais empobrecido por conta disso. Mas tem muitos que já jogavam quando era criança ou que tinha filho, mas não sabem para que serve.
Então, se eu pegar um jogo, por exemplo, um tapa certo, o que é que eu consigo avaliar com isso? Eita, professora, não sei. Eu não sei, não faço ideia do que é que eu consigo avaliar com isso, de que forma que eu consigo usar esse recurso. E como esse, os vários jogos que a gente tem, sejam comerciais ou terapêuticos, eu percebo que os alunos têm essa defasagem, né? Que eles não sabem de que forma que aquilo pode contribuir com a prática deles. Então, por isso que quando você me perguntou assim, ó, qual a diferença para a recreação? É isso, os nossos alunos, eles não sabem, né? Os nossos psicólogos não sabem a função dos recursos, né? Para que eles servem, de que forma que eles podem auxiliar, de que formas que eles podem implementar melhorias no nosso tratamento. Então, a gente, de fato, precisa discutir a importância desses recursos, né? E eu vejo que eles terminam sendo colocados de lado, porque, é só brincadeira, né? E não é. Então, a gente precisa, de fato, discutir a importância desses recursos e cada vez mais buscar recursos mais qualificados, né, que permitam, de fato, um acesso mais funcional, né, às dificuldades das nossas crianças e adolescentes, né? Você está mencionando isso e me veio um exemplo na cabeça, a famosa casa terapêutica, né? Provavelmente a casa terapêutica, que nada mais era do que uma casa de bonecas, né? Foi um dos primeiros recursos terapêuticos que foram usados aí no set da psicologia. E mesmo a casa terapêutica hoje já foi, né, vamos dizer assim, modificada, já foi melhorada. Nós temos aqui no nosso site a Casa Escola Terapêutica, que é um recurso da Bebedu, que ela nem é mais aquela casa física, e sim são 2 painéis que você pode prender na parede ou pode botar embaixo do braço e levar para qualquer... O pessoal hoje está atendendo em várias clínicas, atende presencial em outros locais e tal. Então, foi pego um recurso que é usado bastante em clínica e ele, enquanto recurso, sofreu modificações. Então, você tem uma casa, você tem uma escola, você tem a família de todas as nuances possíveis, você tem a possibilidade de trabalhar com terapia de esquema, com TCC. Os recursos evoluíram, só o que não evolui é o curso. Mas chegaremos lá, é uma briga que a gente está comprando aqui de peito aberto. Mas, Manuela, vamos para mais uma perguntinha. Como surgiu a ideia de reunir recursos para as principais demandas da infância e juventude em um único livro? Porque tem recurso pra caramba, hein? Deve ter sido duro aí. A gente foi pensando, eu e a Lara, né, na construção desse material, em função dessa defasagem, né, dos alunos, como que a gente poderia explicar, né, como que a gente poderia colocar a importância desses recursos de um jeito mais completo, né, que a gente conseguisse abarcar diversas demandas. Então, a gente foi pensando, né, nas demandas que frequentemente chegam para a gente, né, para mim, para a Lara, na clínica, e aí a gente foi pensando em possibilidades, que recursos a gente poderia ter, né, para cada uma dessas demandas, de que forma que a gente poderia estruturar, né, cada um dos capítulos, e aí a gente foi convidando pessoas que têm experiência naquele tema, por exemplo, ansiedade. Quem que a gente conhece que trabalha muito com ansiedade, que daria conta de escrever sobre recursos, né, úteis para trabalho com ansiedade? Então, a gente foi escolhendo a dedo, né, foi realmente a dedo, cada autor de cada capítulo para que a gente tivesse um material mais completo. É como você falou, a gente tem muito recurso, só que somente o recurso na mão do psicólogo que não sabe o que fazer com ele não funciona, né? Não adianta eu tenho uma prateleira, tenho uma prateleira da sinopse, cheia na minha casa, mas eu não sei o que fazer. Então o livro, ele tem essa função, né, de estruturar um pouco, para que esse jogo vai servir, né? De que forma que eu posso adaptar essa ferramenta para a minha prática. Então, a ideia é que o livro, ele complemente, né, para o psicólogo, não só recursos que podem ser utilizados para cada uma daquelas demandas, mas de que forma que o psicólogo pode usar, conforme o manual preconiza, e também com adaptações que ele pode fazer para alcançar, né, ainda mais objetivos, desculpa. Porque quando a gente pensa assim, ó, um recurso termina sendo caro. Lógico que eu sei que a produção dele envolve, um custo muito alto, né? Mas quando você pensa no bolso do pobre psicólogo e o tanto de recursos que tem, termina sendo muito caro, né, para a gente usar para um paciente. O que é que a gente tem que fazer? Ir adaptando também. Então, o casa terapêutica que você refere, né, da Bebedu, é ótimo, tanto a casa como a escola. Será que só dá para usar para investigar ali família? De que outras formas que eu poderia usar os bonequinhos? De que outra forma que eu poderia usar a casa?
Então, a ideia do livro é ir trazendo também, sabe, instigando essa criatividade, trazendo outras possibilidades. Então, a gente pensou dessa forma, de que maneira eu consigo agregar aqui muitas demandas, né, frequentes da clínica, com psicólogos capacitados para dar conta de explicar sobre recursos importantes para o uso. Muito bom. Você que está nos assistindo deve estar dizendo assim, poxa, está aí a autora do livro, né, a organizadora do livro falando bem do projeto, está ali o diretor da editora falando bem aí do livro e tal. Olha, melhor do que a gente falar aqui é você dar um clique ali nesse QR Code, não precisa comprar o livro agora não, tem lá o Entrevista 50 para você comprar depois, mas entra naquela página e lá você vai ver que tem um botãozinho, baixar conteúdo do primeiro capítulo, e lá você vai poder ter acesso, né, a todo o conteúdo do livro, né, a parte inicial, a apresentação dos colaboradores, a apresentação dos colaboradores, não, o currículo, né, dos organizadores e colaboradores, a apresentação do livro, o prefácio, o sumário completo e, o mais importante, todo o primeiro capítulo. Então, mais do que nós aqui estarmos falando bem da obra, é você ter condições de, através ali daquele QR Code, ter acesso ao primeiro capítulo do livro, ao sumário completo e avaliar se esse livro lhe será útil. Eu posso garantir que sim. Entendeu? Existe, viu, Manuela, confidencial uma coisa, a gente faz muito evento, inclusive a gente teve semana passada lá na sua PUC Rio de Janeiro, né, fazendo um evento ali da ATC, e existem certos livros que a pessoa fala assim, ai, o senhor se importa de abrir? Eu falo, não, eu abro porque eu sei que você vai comprar, depois de ler o sumário, a gente já sabe quais são os livros que a pessoa bate o olho no sumário e fala, eu quero. Esse aqui, pessoal, é um deles, tá? Se você trabalha com criança ou adolescência, você vai ter que usar recursos para, né, aquele quebra-gelo, né, Manuela, para dar aquela quebrada, né? Uhum. Mas, voltando então à nossa entrevista, vocês tiveram dificuldade para encontrar materiais para alguma demanda específica apresentada no livro? Foi difícil? Teve alguma demanda que foi mais complicado? Tem alguma demanda que não tem recurso ainda, Manuela? Ricardo, que não tem recurso, eu não sei se eu consigo te dizer agora. Por quê? Porque a gente consegue ir adaptando, né, para trabalhar aquela demanda específica. Mas, por exemplo, luto é uma demanda que vem chegando, né, especialmente após a pandemia, a gente teve um aumento, né, nessa demanda, eu pelo menos tive no consultório. Abuso sexual é difícil. Lógico que a gente tem alguns materiais que dá para trabalhar, mas vamos comparar, por exemplo, emoções. A quantidade de recursos que a gente tem para trabalhar emoções, né? Eu, inclusive, tenho um joguinho que trabalha emoções. Pensamos nesse recurso, nessa temática, emoções. Se a gente compara isso com abuso, com luto, com tecnologia, dependência tecnológica, percebe que a infinidade de recursos para falar sobre emoções é muito maior, né? Então, a gente tem uma defasagem para trabalhar esses temas, sim. A gente vai conseguindo, como você colocou lá no comecinho, a gente vai aprendendo, né? A gente vai sendo criativo e vai, né, tirando aqui as cartinhas na manga, junta um pedaço de um recurso de um jeito, outro pedaço de outro, mas eu acho que foram os capítulos que a gente teve um pouco mais de dificuldade. Luto, abuso e dependência tecnológica, né? Que são temas aí que deram um pouquinho mais de trabalho para a gente encontrar alguns recursos, diferente de outros que a gente já tem um volume maior. Graças a Deus que a gente, inclusive, tem um volume maior, né? Porque aí dá possibilidades. Eu acho assim, quanto mais a gente tem, melhor. Eu não acho que é quanto mais pior, não. Eu acho que quanto mais, melhor. Por quê? Porque permite a gente variar. As crianças cansam. Então, a gente precisa estar sempre tendo recursos para ir trabalhando. Então, cada vez que a Sinopse lança lá um joguinho, estou eu lá na fila para comprar. Por quê? Me ajuda. A minha criança vai ter uma novidade, vai ter um recurso novo, um material novo para trabalhar aquilo que a gente vinha desenvolvendo ali na terapia. Então, acho que quanto mais recurso na mão do profissional capacitado, eu acho que melhor. E aí também... Aí também vem aquela outra questão, né? Coincidentemente, agora no Rio de Janeiro, eu estava ali no evento, a gente estava ali na nossa livraria, e existem pessoas que ainda não se deram conta, né? Ah, eu tenho tanto, eu tenho X, o que eu compro? Não,
é o contrário, né? Eu preciso de tal ferramenta, qual ferramenta eu posso comprar com X? Essa é a questão, né? E aí você bem colocou, quanto mais a Sinopse com os baralhos, a RIC Jogos com os jogos, Bebedu e outras mais, tem N empresas, nosso site aí tem N empresas, a Pia Criativa, Ideia Jogos, são várias, né? Quanto mais produtos vierem para o mercado, mais opções o psicólogo vai ter à sua disposição. Eu costumo brincar que é uma caixa de ferramentas, né, Manuela? É uma caixa de ferramentas. Hoje eu preciso apertar tal coisa. Você vai lá, chave de apertar parafuso tem dezenas, depende do tamanho do parafuso que você quer apertar, né? Então, se você puder ter todo o portfólio de produtos, ótimo. Se não puder, tenha alguns para que você possa usar ou, como você bem mencionou, adaptar se for necessário. E aí vou engatar a nossa próxima pergunta com você, porque aí vai ter aquele público que é mais complicado, que é o adolescente, né? E como é que você pode, como o livro pode ajudar especificamente o trabalho com esse público, que é um público mais duro, mais difícil de ser, né? Vamos dizer assim, abordado. Ricardo, deixa eu só complementar a sua fala. Você disse assim, a gente precisa ter uma caixinha de ferramenta. A gente tem que lembrar que nem sempre a ferramenta, se a gente só tiver uma, certo? Nem sempre aquela ferramenta se adequa àquele paciente. Então, eu quero trabalhar emoções com o meu paciente, tá? Ele tem 10 anos, eu quero trabalhar com ele. Aí, trabalhei com ele, usei um joguinho, o único que eu tenho, usei com aquele paciente. Depois dele chegou outro, eu também tenho que trabalhar emoções, ele também tem 10 anos, ele não gosta daquele tipo de jogo, daquele tipo de ferramenta. Então, eu preciso ter outra possibilidade. Então, além de eu pensar na questão de ter um volume de material, né, para diversificar para um paciente, eu tenho que pensar em diversificar para vários pacientes, né? Porque nem todo paciente se adequa àquele recurso que eu estou propondo, né? Nem todo paciente gosta daquele joguinho que eu estou propondo, né? Ou daquele baralho que eu estou levando para ele, certo? Você perguntou de adolescentes. Esse livro, desculpa, também ajuda muito, porque a ideia foi que a gente fosse construindo capítulo a capítulo, pontuando objetivos, né, de cada recurso, idade de cada recurso. Então, a gente foi construindo, buscando mesclar recursos para a infância e recursos para os adolescentes. Por conta até de demanda, de volume mesmo, termina tendo um pouco mais de recursos para as crianças. Porque, como eu falei lá no começo, às vezes os adolescentes resistem um pouco mais. Então, não é que a gente não use recursos, a gente utiliza sim, eles são importantes. Mas, em termos de volume, é como se a gente utilizasse um pouco menos com adolescentes, né? Então, no livro, a ideia é que tenha recursos tanto para crianças quanto para adolescentes, que podem ser usados tanto de forma individual, né, como se a gente fizer uma adaptação, dá para usar em grupo, então a gente também consegue essa ampliação individual e grupo, e a gente consegue ter aí um panorama muito mais bem delineado na nossa prática, né, no nosso fazer, a partir dessa estruturação dos capítulos. Excelente, excelente. E se, além de tudo que a gente está conversando aqui com a Manuela, você que está nos assistindo ainda tiver alguma dúvida com relação ao uso de recursos lúdicos ou a qual recurso você pode utilizar, né? Simples assim, 51 3600 6699 é nosso WhatsApp, ou quando você acessar o site da Sinopse, abre aquela janelinha do lado direito aí do seu monitor, que é o Givo Chat, ali não é um bot que está te atendendo, é uma pessoa, tá? Ou pelo Instagram, né? Que a gente também tem nosso pessoal pelo Instagram, e essa possibilidade de você aproveitar o nosso atendimento personalizado vai de segunda a sexta, das 8 à meia-noite, às 23h59, e aos sábados, das 8 às 18 horas. E domingo a gente não está lá para fazer isso, porque ninguém é de ferro, também o pessoal precisa descansar, tá bom? Mas então se lembra, na dúvida de qual produto, de qual recurso lúdico usar, já que você não vai poder ter a consultoria da Manuela Lins aqui, que está falando conosco agora, entendeu? Então, depois de você ver todo esse vídeo aqui, se ainda ficar alguma dúvida, 51 3600 6699, atendimento personalizado da Sinopse. Mas, Manuela, algum capítulo ou alguma demanda que você gostaria de dar um destaque especial? Se for pegar, assim, o livro,
O pessoal, na hora de ler, se bem que o teu livro é tão prático que a pessoa vai ler pontual, né? Mas alguém que pegue o livro, que queira ter na sua biblioteca sinopse de conhecimento ali, se você tivesse que falar assim, ó, esse capítulos aqui tem que ler, porque além do recurso vai ter um plus a mais adicional, como o pessoal gosta de ser redundante falar. Quais seriam os capítulos aí, ou as demandas que você gostaria de dar destaque no livro? Ricardo, para mim essa é a pergunta mais difícil, porque eu escolhendo um monte de capítulo bom, qual que eu acho o mais importante. Mas sem querer puxar a sardinha, esse é o capítulo das emoções, que foi eu que escrevi, junto com duas colegas, ele termina sendo um capítulo muito interessante. Por quê? Mas você diga, mas tem muito recurso para falar sobre emoções. Mas eu acho que em qualquer que seja a demanda, né, que a gente esteja trabalhando com a criança, com o adolescente, de alguma forma a gente vai precisar trabalhar emoções. Né? A gente vai pelo menos precisar avaliar, né, o repertório que ela tem, se ela de fato é uma criança, né, que consegue regular as emoções. Então, eu acho um capítulo muito importante, ele é um capítulo longo, tem mais de 40 páginas, então eu e as meninas, a gente trabalhou muito nesse capítulo, né, para que a gente de fato entregasse o melhor possível, né, naquele momento, com a quantidade maior de recursos, né, que a gente tinha ali, oportunidade. Então foram mais de 40 páginas aí de capítulo. E a ideia foi assim, ó, qualquer que seja a demanda. Então, é abuso sexual que, né, que eu estava referindo? É luto? Sei lá, uma criança com TOD? É uma criança com altas habilidades? É uma criança ansiosa? Qualquer que seja a demanda que a gente esteja trabalhando, né? Esse profissional vai precisar, pelo menos, avaliar o repertório emocional dessa criança. Então, eu acho um capítulo interessante, porque é isso. Qualquer psicólogo, né, qualquer demanda que esteja sendo trabalhada, vai precisar, pelo menos, de algum recurso para trabalhar emoções. Então, é difícil escolher um, porque eu realmente acredito nesse livro. Eu lembro que na live que a gente fez falaram, eu falei, gente, eu coloco a minha mão no fogo, e eu coloco mesmo. Esse livro aqui, eu realmente acho que ele é um livro que traz muito, que dá muito suporte, que potencializa muito os atendimentos se a gente utiliza da forma certa. Então, eu acho que todos os capítulos são muito ricos, né, que dão muito conta do recado. Mas esse de emoções está entre os meus queridinhos. E espero que as pessoas gostem dele também. Ele foi escrito com muito carinho. Falar em emoções é falar um pouco da nossa história aqui, né? Começamos lá atrás com um baralho e não me canso de comentar isso. Quando se começou aqui em 2009, só tinha, como você mencionou, teste psicológico e livro para ler, né? Ou recurso que vocês criavam ali, né, no dia a dia para usar. Eu me lembro que logo quando eu comecei, o pessoal tinha colegas suas que traziam jogos dos Estados Unidos, que lá tinha um outro joguinho que dava para ser aplicado em clínica, se usava muito o jogo da vida, né, para trabalhar o carrinho com a família, não sei se ainda se usa hoje, tem tanto recurso hoje, mas talvez ele ainda tenha ficado aí nos consultórios do pessoal. Mas antes da gente seguir a nossa entrevista, apenas um lembrete para você que está nos assistindo e é graduando de psicologia, né? Falamos agora há pouco aí sobre os cursos, né, as universidades, a ementa e tal, mas para você que está ainda na cadeira escolar, ainda está estudando ali para ser um psicólogo, uma psicóloga em breve, para você nós temos uma boa informação. A gente disse aqui embaixo que tem um desconto de 15% off, né, para todo mundo que usar o Entrevista 50, mas para graduando de psicologia não precisa. Se cadastra no nosso site, prova sua licença, bota lá a foto da sua carteirinha, recibo de pagamento que comprove que você faz psi, ou mesmo uma carta da faculdade dizendo que você está matriculado, que para você o nosso site abre com 50% de desconto para comprar, entre outros, os recursos lúdicos aqui da Manuela Lins, tá bom? Fica dado o recado, estudante de psicologia de graduação. Suas colegas de pós, viu, Manuela, elas ficam ensandecidas. Por que eu faço? Eu faço pós, eu estudo pós. Aí eu digo para elas assim, se você está estudando pós, que legal, né? Você já é profissional, já ganha o suficiente para pagar um curso de pós, né? Então vamos deixar o desconto para quem está ainda lá atrás, que nem começou ainda a jornada, tá certo? Mas, Manuela,
qual o principal desafio? E aí, pensando nesses estudantes que eu mencionei aqui agora, e mesmo nos entrantes, quem está estudando ainda tem uma visão. Quem já veio para o mercado, aí toma aquele baque, né? Que acha que se formou, vai alugar uma salinha ou co-alugar uma sala com alguém, que vai chover gente e tal. Estamos falando para esse público também. Qual é o principal desafio em atender as crianças e adolescentes, né? O que assim que você pode comentar, até que estimule, apesar do desafio, né, que seja algo que estimule os profissionais que estão chegando a abraçar esse público de pequenos, que a gente sabe que tem muito, mas adolescente a gente sabe que tem pouca gente atendendo. Uhum. Ricardo, eu acho que a parte mais difícil são os pais. A parte que eu vejo assim que a gente tem que gastar um tempo, né, para de fato orientar de forma adequada, porque assim, com as crianças e adolescentes, pelo menos na minha prática, a gente tem aqueles que são um pouco mais difíceis, né, da gente acessar, que demora um pouco mais para estabelecer um vínculo, que demora um pouco mais para de fato a pessoa, né, se engajar naquele tratamento, mas quando engaja, Ricardo, eles vão embora. Né? A gente, quando está com o vínculo estabelecido, a gente vai embora nessa terapia e caminha muito bem. Mas, se a gente não tem um bom vínculo com os pais, se a gente não mostra a importância do nosso trabalho, e não só a importância do trabalho, mas se a gente não mostra efeito, né, do que a gente está fazendo para esses pais, talvez seja o ponto mais delicado, porque eles ficam demandando da gente, né, um resultado, eles querem um resultado muito rápido, então é assim, ó, eu quero um resultado para ontem, eu trouxe meu filho hoje, para ontem eu quero que você mostre, ei, minha filha, levei ele aí hoje, ele ainda está agressivo, né, então assim, é para ontem o resultado, né, então eles querem que a gente dê um resultado de uma forma muito rápida e sem mobilizar muito eles, né, sem mexer muito na dinâmica dessa família. Tem pais que chegam assim, não, mas o problema é do meu filho. Resolva o problema. O problema é dele, o problema não é meu. Então, resolva o problema dele. Então, se a gente não olha com muito carinho, se a gente não olha com muito cuidado, se a gente não acolhe essas famílias, se a gente não busca se colocar até no lugar deles, né? Então, tem pais que chegam, mas o meu filho tem que apanhar mesmo, eu vou bater, porque eu apanhei e não morri. Não sei se você já escutou isso, né? Apanhei, tô aqui bonzinho, tô vivo. Então, se a gente também não acolhe esses pais, explica para eles, né, como que o tempo mudou, como que a gente evoluiu em técnica, como a gente evoluiu na ciência. Se a gente, sabe, com muito respeito, com muito acolhimento, com muito cuidado, a gente perde essas crianças, porque a gente perde os pais. Os pais chegam e vão tirar a criança antes mesmo da gente ter concluído o nosso processo. Então, acho que o maior desafio para mim, não necessariamente é lidar com as crianças e com os adolescentes, né? Eu acho que, e se eu fosse pensar neles, seria isso, ter conhecimento teórico e técnico para dar conta deles. Mas eu acho que é além. Eu acho que o principal desafio é lidar, é manejar esse comportamento dos pais, que às vezes está tão enraizado, é tão difícil, né? Da gente pensar em outras possibilidades. Eu sempre fiz assim, eu não sei outra forma de lidar, eu não sei outra forma de fazer. Então, para mim, eu acho que pais, sabe, responsáveis, são um ponto ali que que merece nossa atenção, nosso carinho, nosso cuidado. Você tocou num ponto, né, que vamos dizer assim, é bastante recorrente, né? Nas entrevistas que a gente faz aqui, se escuta muito isso quando se fala de atendimento com criança, né, que via de regra o problema não está ali, tá para trás, né? Está em casa, está em outra esfera. E aí, nos dias de hoje, né, onde você vai num restaurante e encontra um casal sentado com um filho ou uma filha, ou às vezes com duas crianças na mesa, cada um no seu celular aqui entretido, né? Fica aquela questão, meu Deus do céu, né? O que está acontecendo, né? Como a gente vai ter uma geração de crianças e adolescentes saudáveis, né? Se uma coisa tão simples como um jantar, não vou nem falar do dia a dia, quer dizer, quando você saiu para jantar ou saiu para almoçar, você quebrou aquela sua rotina, quer dizer, aquilo é algo diferente, algo que deveria ser uma coisa especial. Na minha época era uma coisa, quando você saía para comer fora, era um acontecimento. Hoje é mais comum, ok, mas mesmo assim deixa de ser aquela rotina. E aí você vê aquela família totalmente, vamos dizer assim, não vou usar o termo desestruturada, que não é esse, mas aquela família individualizada.
Como é que é? Desconectada. Desconectada entre si, Entre mas eles, conectadas aqui, né, exato, na vida dos outros. Né? Então, exato. realmente é um trabalho complicado. Mais uma matéria para a gente colocar na nossa ementa nova ali, que nós vamos criar ainda uma ementa nova para as faculdades de psicologia, que é essa, né? Esse manejo, vamos dizer assim, familiar. É quase como se você tivesse que fazer uma terapia de família, né? Quando você pega uma criança ou um adolescente, é quase como se fosse isso. E aí você ainda tem que contar, vamos dizer assim, com o apoio, com o interesse dos pais. Não vou dizer que sejam desinteressados, mas até a gente sabe que tem alguns que são desinteressados de fato, né, que a gente acompanha as histórias do dia a dia. Mas você tem que, de alguma forma, trazê-los para dentro da tua sala, porque senão você não vai conseguir resolver. Porque É que eles têm que estar dispostos, né, Ricardo? tem que estar Se eles não interessados estiverem dispostos, de fato na coisa, né? Porque senão a criança vai ficar ali e vai voltar para. Você trabalha naquela tua 1 hora, quando a criança volta para casa, passou uma semana, já desorganizou tudo de novo. E não é que eles não façam, Ricardo, isso é importante. Não é porque eles não façam, não necessariamente porque eles querem maltratar a criança. É porque eles não têm repertório, né? Então, quando chega e fala assim, coloquei de castigo, bati, ou fiz alguma coisa inadequada, não é assim, necessariamente, alguns, claro que a gente sabe que é, né? Mas não é necessariamente para maltratar aquela criança, porque assim, ó, eu não sei outra forma. Eu aprendi com os meus pais assim. Então, lá atrás, eu lembro, os meus pais faziam assim. Então, eu termino reproduzindo aquilo que eu aprendi. Né? Então, a gente tem que fazer o quê? Ampliar repertório. Dar novas ferramentas para esses pais. Olha só, a gente agora, você aprendeu assim, mas a gente pode aprender de agora outra coisa. A gente pode repensar essa prática. E aí a gente vai dar repertório, ensinar para eles outras possibilidades de manejo. Então, assim, isso que é rico. Quando a gente conquista, por isso que eu falo, quando a gente conquista esses pais, a gente vai embora. O difícil é só engajá-los nesse processo e demonstrar para eles que as mudanças deles refletem na criança também. E não é só a criança, sabe? É eles. Você fez um comentário agora que eu fiquei assustado. Né? Eu fui criado assim, eu aprendi assim. Manuela Lins, qual será o futuro da humanidade quando essas crianças que foram criadas assim forem pais? Meu Deus do céu, que crianças nascerão daqui a 10, 15, 20 anos e que tipo de criação elas terão, hein? Olha, esse é o problema. a psicologia tem muito que estudar ainda, muito que evoluir para acompanhar. Mas para você que está conosco até agora, eu espero que já tenha dado like nesse vídeo, porque está muito boa a conversa. Espero que já tenha se inscrito no canal, porque a gente quer atingir logo 1 milhão de inscritos para poder monetizar o canal aqui, também ganhar algum jabazinho do YouTube, né? E habilitar o sininho para que você receba a notificação quando lançarmos um novo vídeo, uma nova entrevista. Manuela, por que o psicólogo deve ter este livro em sua biblioteca de conhecimento? Aquela bibliotecazinha que todo psicólogo gosta de ostentar, e eu adoro isso porque a gente sabe que quem compra livro compra porque lê, ninguém compra para enfeitar a prateleira, não. Eu acho que deve ter porque ele é um livro prático. Eu acho que até agora foi isso que eu vim tentando demonstrar aqui. Ele é um livro, lógico que a gente tem, antes dessa parte prática, um trechinho ali teórico falando sobre o transtorno, sobre a dificuldade, né, sobre aquela sintomatologia. Então a gente buscou trazer um pouquinho, né, do teórico para o livro. Mas a ideia não é que ele seja um livro teórico discutido amplamente para a teoria, né? A ideia é que ele seja um livro prático, que a pessoa esteja com a demanda lá na sua clínica, pega o livro, abra e diga assim, ó, eu quero trabalhar habilidades sociais no meu livro, eu vou usar esse recurso aqui. Não vou usar esse recurso, vou usar esse outro. Que livro que eu posso ter? Que material que eu posso ter? Eu até brinquei com a Lara que daqui a pouco a gente vai ter que fazer o Recursos Lúdicos 2, né? Porque é isso, o volume de trabalho vem sendo, né, desenvolvendo novos jogos, novos livros, novas ferramentas, e daqui a pouco esse aqui já não vai dar conta mais. Mas, por enquanto, ele é o melhor livro que a gente tem para recursos lúdicos no mercado. Eu não vou dizer o único, né? Porque a gente tem alguns outros que discutem aí recursos lúdicos, mas com certeza ele é o melhor livro que aborda recurso lúdico que a gente tem hoje no mercado. É o livro mais completo, mais atualizado e que eu acho que também foi mais bem estruturado em termos de demandas, né? Que a gente precisa ter conhecimento para atender na clínica.
Então, quando eu digo que coloco a mão no fogo, coloco mesmo. Olha só, eu também não tenho a menor dúvida pela configuração, pela maneira como vocês abordaram o tema, de que ele é sim, né, indispensável hoje, e você já deu um spoiler aí, né? Eu tinha certeza que nós vamos ter em breve um volume 2, porque toda hora se lançam novos recursos, não quer dizer que esse livro aqui vai ficar obsoleto, não. Não? A gente tem, que nem nós temos um livro da Sabrina, da sua colega, que é o Tarefas Terapêuticas, e depois tinha tanta que ela fez o Mais Tarefas. Então, quem compra um, depois compra o outro, ou vice-versa, porque eles se complementam. Então, com certeza, em breve, né? Quem sabe daqui a um ano. Eu acho que antes de um ano tem outros projetos que estão vindo aí, mas vamos deixar o nosso público curioso. Uhum. Já estamos pensando sobre isso. Vamos deixar o pessoal curioso. Mas eu tenho certeza que muita gente ficou brava quando eu falei agora há pouco, viu, Manuela, que a gente dá 50% de desconto para estudante de graduação em psicologia. E para esse pessoal que ficou muito nervoso, eu digo que você pode ter 100% de desconto e ter na sua clínica ou na sua casa a biblioteca de conhecimento ali cheia de livro da Sinopse. Você sabe como, Manuela? Não, como que faz? Eu também quero. 100% de desconto. 100%? Você também quer, não quer? Quero. Me diga aí como é que eu É faço. muito simples. Entra no nosso site agora, vai lá, busca lista de presentes e cria uma lista de livros que você gostaria de receber. Livros ou recursos lúdicos, jogos, baralhos, cards, etc. Simples assim. Você vai criar uma lista, botar todos os livros que você quer e no seu aniversário você usa a lista. Por quê? Essa lista a gente manda um link para você. E você vai pegar esse link do seu aniversário, manda para a família toda. No dia do seu aniversário, você vai ganhar um monte de livros sem pagar nada. Tem o frete. Quem pagou foi quem te deu o presente. Né? Se você vai se formar, faz a lista de formatura. No dia do psicólogo, dia do psicólogo, pede livro de presente. Natal, pede livro. Dia do namorado, dia da mãe, dia do pai, dia do avô. Pouco importa, você escolhe a data, gera a lista, a gente gera o link para você, você manda para os seus amigos, familiares e vai ganhar os livros com 100% de desconto, não vai pagar nada. É melhor que o de graduação, que tem que pagar 50%. Então, não me chore mais, não reclame. A gente tenta inventar de tudo aqui, viu, Manuela? Para facilitar e as pessoas terem acesso aos excelentes materiais que os nossos profissionais da psicologia do Brasil criam. E ainda vamos um dia exportar esse material, tenho certeza disso. Mas, minha querida Manuela Lins, está chegando ao fim o nosso encontro. Como a gente não tem como pagar, né, a tua consulta aqui, não temos como fazer esse reembolso, a gente costuma chamar isso aqui da nossa hora do jabá, onde a gente deixa o nosso público à sua disposição para você falar dos seus projetos, seus contatos, onde as pessoas podem te encontrar, se você está fazendo algum curso, algum evento. Fica à vontade para dar um oi final para o nosso público e vender o seu peixe também, né? Que ninguém está aqui de ferro, né? Uhum. Ricardo, primeiro eu quero fazer um convite para o pessoal participar do lançamento do livro, que a gente não falou. O lançamento do livro vai ser no Simpósio Nordestino, né? A Sinopse vai estar lá, eu vou estar lá também. Então a gente vai fazer o lançamento oficial do livro lá. Eu espero todo mundo, né? O simpósio está sendo pensado com muito carinho. E aí a gente vai estar lá para lançar esse recurso oficialmente, assim, vou estar lá presencialmente dando os autógrafos, né, necessários, agradecendo ao carinho pessoalmente, né, das pessoas, comigo, com o livro. Então, quem puder estar lá com a gente vai ser importante. Vai ter não só esse livro, mas muitos outros, né, da Sinopse, muitos jogos, muitos materiais. Então, vale muito a pena. Além do próprio, né, simpósio, do próprio congresso, que vai ser muito rico. Então, eu espero encontrar lá para o lançamento oficial aqui do nosso material. Quem quiser entrar em contato comigo, eu tenho o Instagram, né, manuelalins.pc. É o meu Instagram pessoal, né, mas eu estou lá e atendo lá também, né, então pode me chamar lá que eu consigo dar retorno, dar resposta. E tem aí também o meu e-mail, né, quem precisar falar comigo, quem precisar conversar um pouquinho, trocar uma ideia, né, mandar um pix também, pode mandar aí no e-mail, tá bom? Então, Ricardo, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, por primeiro comprar essa ideia, né? Por acreditar nessa ideia, mais essa ideia. Então, fico muito feliz de trabalhar com você, de trabalhar com a editora. Eu acho que os materiais são de muita qualidade, né? A gente busca, a gente preza por qualidade, isso é o mais importante. A gente não quer vender por vender,
né? A gente sabe que tem muita editora que quer só vamos vender qualquer coisa, e com a Sinopsis é diferente. A gente pensa na qualidade do material, em como que a gente vai contribuir com a prática profissional. Então, eu agradeço demais por fazer parte da equipe Sinopsis, né, por estar produzindo junto com a Sinopsis, e agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você, e vocês que ficaram aqui com a gente, de assistir também. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo aí pelo Instagram ou pelo e-mail, tá bom? Excelente, e assim vamos terminando mais um Sinopse Entrevista, não sem antes fazermos um agradecimento especial a você, tá, Manuela Lins? Porque se não fossem profissionais como você, nós não teríamos razão de existir do lado de cá, né? A gente se propõe a produzir esses materiais com essa qualidade que você mencionou, e a gente agradece esse teu reconhecimento, que a gente se esforça muito para isso, né? Por mais que muitas vezes algumas pessoas não deem o devido valor, a gente dá sim esse valor, mas nada adiantaria estarmos aqui se não tivéssemos do outro lado profissionais como você e outras tantas pessoas que nos honram, né, nos dando a possibilidade de criar os filhos que vocês geram, porque cada obra dessas, cada jogo, cada livro, cada baralho, cada card é um filho. Aliás, até o tempo de produção é mais ou menos parecido. São lá 9 meses, quase um ano, né? Então, nós é quem somos gratos a você por ter nos dado a honra, né, de editar mais esse material, tá bom? Muito obrigado de coração. E para você que nos assistiu, se não deu o like ainda, dá o like, se inscreve no canal e a gente te espera para um próximo Sinopses Entrevista. Um beijo, um abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.